Paz do Senhor, meus irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero ler no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8, dos versículos 23 a 27. Assim está escrito: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quero falar nessa oportunidade sobre o que fazer quando as tempestades se levantam. O texto que acabei de ler para a nossa meditação conta-nos que, em uma determinada ocasião, o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, eles faziam muito o percurso de barco para atravessar de uma região, de uma cidade para outra, e o barco era muito utilizado. E eles se engravam por aqueles mares para chegar na outra banda, na outra cidade, no lugar onde o Senhor Jesus havia determinado chegar. E nesta ocasião, conta-nos a palavra de Deus que Jesus entrou no barco com seus discípulos e ordenou a eles que fossem ao lugar já indicado por Jesus. E enquanto eles estão no comando do barco para fazer a travessia, a palavra de Deus ela nos diz que Jesus estava no barco, porém ele estava dormindo. Jesus aproveitou aquele momento, aquela travessia, aquela embarcação, e lembrando que Jesus, como homem, ele tinha sono, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele tinha aflição, ele tinha angústia, ele passava por momentos que todos nós atravessamos. Como Deus, nada disso acontecia. Como Deus, ele não dorme, como Deus, ele não tem sede, mas ele sacia a nossa sede. Como Deus, ele é o alimento puro para a nossa vida. Como Deus, ele é ilimitado, não há limites para Deus. Mas como homem, ele estava sujeito a estas limitações que o corpo físico condiciona a cada um de nós para viver dentro deste tempo e dentro desta habitação que é o nosso corpo físico, que foi dado por Deus para, enquanto vivermos aqui na Terra, estarmos com este corpo, porque é através dele que nós desempenhamos as nossas funções, as nossas atividades, o nosso ir e vir, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, é com este corpo. E o centro de comando que está dentro de nós, que numa futura ocasião podemos dizer sobre isso. Quem domina sobre a nossa vida? Quem governa a nossa vida? Então, quem governa vai dar os comandos necessários para que este corpo execute a palavra de quem está dominando no nosso interior. Mas isso não vem ao caso agora. O que quero dizer agora é que, enquanto eles saíram da beira do mar, e eles foram atravessando, porque enquanto está na beira do mar, o barco está ancorado, o barco está seguro.
Nada pode atingi-lo, porque ele está ali e qualquer coisa, a terra está perto para que, se alguma dificuldade, sai do barco e vai para a terra, para estar em segurança. Mas aqui o barco já tinha andado alguma distância. E no meio deste caminho, inesperadamente, surgiu uma tempestade. E não era uma tempestade qualquer, não. Diz aqui que era uma tempestade tão grande, quer dizer, uma coisa assustadora aconteceu. Uma tempestade tão grande tomou conta daquele mar, e aquele barco que ali estava atravessando, ele foi tomado e ele foi coberto pelas ondas, e as ondas cresciam, e o barco se diminuía, e as pessoas que estavam dentro do barco se diminuíam mais ainda, porque se assustaram, tiveram temor, tiveram medo, medo da morte, medo de morrer, porque as ondas eram gigantescas e elas estavam a ponto de devorar aquele barco. E eles, por todos os meios, tentando ver se conseguia contornar a situação daquele barco, mas não conseguiram. Não estava neles o poder para controlar a natureza. O homem não tem poder de controlar a natureza. Ele tem que se utilizar da natureza e os recursos que ela coloca, e ele trabalhar de maneira favorável para que a natureza lhe seja um acessório, uma companhia, um auxiliar que vai ajudar a fazer o que precisa ser feito. Mas ele não tem poder sobre a natureza. Pois bem, eles fizeram o que foi possível, não conseguiram. E nesse alvoroço todo, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E quando eles observam que não vão conseguir de jeito nenhum, que a situação está ficando difícil a cada momento que passa, então eles não têm outra alternativa a não ser ir a Jesus e pedir a Jesus socorro. E a maneira que eles vão a Jesus, ele diz o seguinte: e os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Mas não é aquela palavra assim, não, Senhor, salva-nos, não. Eles não estavam podendo resistir. Parece que era um clamor aflito, angustioso: Senhor, Senhor, salva-nos. Estamos perecendo, vamos morrer. Era esse tipo, mais ou menos, de clamor que eles fizeram a Jesus. Salva-nos, que perecemos. Jesus não se deixou dominar pela aflição, pela angústia, pelo descontrole dos discípulos que ali estavam, com medo do mar, com medo das ondas, e sabendo que o barco poderia ficar à deriva, poderia ser sucumbido pelas águas e eles poderiam morrer a qualquer momento. Então este era o quadro que dominava a mente dos discípulos de Jesus. Mas quando eles vão a Jesus, o natural é que quando alguém chega desesperado diante da gente, parece que a gente também quer ficar desesperado. Igual a pessoa que vem. Do jeito que a pessoa vem, a gente fica também. Se a pessoa está trêmula, a gente fica também. A pessoa fica falando e a gente fica meio perdido. Não sabe o que fazer. Mas Jesus ensina. Jesus estava dormindo. Eles fizeram um pedido de socorro aflito, angustioso, quase que com choro. Mas diz aqui que Jesus, então, desperta do sono e Jesus faz a eles uma pergunta: por que temeis, homens de pouca fé?
Jesus não tomou o problema na mão e falou, deixa comigo que eu resolvo agora. Não, ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? As lições que eles haviam aprendido com Jesus e a maneira como eles viam Jesus trabalhando, numa situação desta, era para eles ter um outro tipo de comportamento. Mas as ondas foram tão violentas que eles não tiveram como se controlar. Eles perderam o controle, ficaram como que fora de si. E Jesus, antes de qualquer ação, Jesus se volta para eles, por que temeis, homens de pouca fé? Em outra ocasião, Jesus disse que a fé, se for pequena do tamanho de um grão de mostarda, mas se for colocada em ação, ela produz resultados excelentes. E aqui ele está dizendo aos discípulos, por que vocês temeram, homens de pequena fé, de pouca fé? Se é no momento em que eles deveriam confiar, no momento em que deveriam estar firmados na palavra que Jesus ensinava a eles diariamente, e sabendo que eles tinham um elo com Deus, mas não teve jeito. Não teve jeito. A circunstância, o que eles estavam vendo, dominou todo o ambiente. E não tinha mais como exercer fé naquele momento, porque o medo já tinha tomado conta. E quando vem o medo, vem a incredulidade. Porque o medo sempre vai esperar o pior da situação. O medo nunca traz solução. O que traz solução é a fé. A fé, sim, quando se mantém em fé, em confiança, pode enfrentar qualquer que seja o ambiente adverso. Mas a fé vai levar-nos a encontrar uma saída, uma solução. Então, por isso, Jesus disse, por que temeis, homens de pouca fé? E quando Jesus falou isso, parece que Jesus estava deitado. Porque diz aqui que ele estava dormindo, ou deitado ou sentado, não importa. Mas depois que ele falou isso, diz aqui, então ele agora fez o quê? Jesus se levantou, se colocou de pé. E ao se colocar de pé, vendo todo aquele movimento contrário, e o barco sendo como que jogado de um lado a outro, desgovernado. Mas Jesus coloca-se de pé e ele repreendeu o vento e o mar. Vento, acalma. Mar, aquieta-te. Duas palavrinhas de Jesus. Controlou a natureza. Controlou a situação. Não é por muito falar. Duas palavras de Jesus. Acalma e aquieta-te. E logo tudo se fez bonança. A calma, a tranquilidade, a segurança voltou. O mar se acalmou, o vento se aquietou e o barco estava em segurança. A alegria voltou, a esperança voltou, a certeza voltou, o prazer de viver voltou, porque Jesus controlou uma situação que para eles era incontrolável. E para nós, o que fazemos quando a tempestade se levanta? Mas aqui, seguindo o texto da palavra, diz que os ventos e o mar aquietou-se e seguiu-se uma grande bonança. Veja bem que a tempestade era tão grande. Mas quando Jesus deu a ordem, diz, e grande era a bonança, a calmaria,
a tranquilidade, a segurança, a satisfação, o contentamento, a alegria de estar certo de que o perigo tinha sido afastado, tinha sido repreendido. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, que estavam com ele ali naquele barco, eles se maravilharam. Se maravilharam. Ficaram como que fora de si. Como pode dominar o vento, dominar o mar, dar uma palavra e tudo se faz calmaria? Então eles ficaram maravilhados. E suscitou uma pergunta no coração deles: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Parece que eles não conheciam a Jesus. Mas quando Jesus operou este milagre, trouxe a calmaria, trouxe a tranquilidade, eles então se admiram. Os discípulos sempre estavam se admirando com Jesus. As coisas que Jesus faz sempre causam admiração. Jesus causa admiração na tua vida? Quantas vezes você tem se admirado por Jesus? Ou quanto tempo faz que você não se admira, não se maravilha mais pelo que Jesus faz? Já virou coisa corriqueira, coisa comum, e para você não tem muita utilidade, não tem muito valor. Mas os discípulos, apesar de estarem sempre com Jesus e saberem do poder que Jesus tinha, que coisas novas e gloriosas poderiam acontecer a qualquer momento, ainda assim, eles se maravilhavam com Jesus. Que maravilha! Que contentamento! Que alegria! Por isso que Jesus é amado, é adorado, é glorificado, é procurado por estranhos, por aqueles que estão longe, eles procuram chegar perto. Os publicanos, os pecadores, os religiosos, os sem rumo, todos eles sentem-se atraídos por Jesus. Há outros que sentem repulsa por Jesus e querem impedir o seu operar. E querem, inclusive, que Jesus seja tirado da história. Mas uma grande maioria tem prazer de estar na presença de Jesus. Olha o que Jesus fez. Pense agora, se Jesus não estivesse naquele barco, o que seria daqueles discípulos? Como eles resolveriam aquela situação? Sendo que todos eles foram dominados pelo momento. E quando se domina, quando o medo se apresenta, a fé que está aqui, ela faz isso, ó. Vai lá embaixo. O medo toma conta, a incredulidade, a dúvida, a incerteza e tudo que é negativo vai tomar conta da pessoa naquela hora. E ela vai se ver preso, pressionado, cercado, fechado, solitário, não vai encontrar resposta, não vai encontrar saída e o que fazer. Mas a felicidade é que Jesus estava lá. E Jesus presente é sinal de resposta, é sinal de vitória, é sinal de solução. Esta foi a tempestade que se levantou. Os discípulos não sabiam como resolver, mas eles tinham na companhia deles quem poderia resolver. E quando eles não podiam, eles recorreram a quem podia. Eles foram a Jesus. E Jesus os advertiu: por que temeis? Como quem diz, recobre a fé.
restaure a confiança. E quando eles se deram por confiantes, Jesus se levanta, se volta para as ondas, se volta para o mar, se volta para o vento e tudo se aquieta. E eles se admiram. Nos nossos dias, surgem também grandes tempestades na vida. As tempestades, elas surgem do nada, como que de repente. Só que as tempestades, elas se levantam com uma fúria tão grande, com uma força, e o tamanho da tempestade se agiganta diante de nós, e ficamos muitas das vezes parados, impotentes, e quem sabe às vezes querendo que se abra um buraco no chão para que a gente desça para se livrar daquela situação, mas não tem jeito. Quando a tempestade chega, ela fecha todas as nossas saídas. Ela só não fecha uma saída. Ela fecha a saída para baixo, ela fecha a saída para os lados, ela fecha a saída para a frente, ela fecha a saída para trás, mas a tempestade não fecha a saída para o alto. Então, quando cercado pela tempestade, por maior que seja essa tempestade, você tem o recurso preparado por Deus de olhar para o alto, de olhar para o céu e clamar a Deus, e clamar a Jesus, e pedir a Ele socorro, e pedir a Ele vitória, e pedir a Ele solução, e declarar diante dEle a tua confiança, a certeza de que uma palavra de Jesus será suficiente para acalmar essa tempestade que se levanta na vida de cada um de nós. Tempestades surgem, mas tem quem resolve. Tem quem resolve. E quantas vezes a tempestade se levanta no lar. A tempestade se levanta no meio do casal. A tempestade se levanta no meio dos filhos e os pais. E essa tempestade, do nada, às vezes, uma simples palavra, um olhar, alguma coisa que não foi bem entendido, é o suficiente para que uma grande tempestade se levante no lar e as coisas fiquem sem controle. É como alguém diz, fazer tempestade num copo d'água. Uma coisinha pequena, mas se fizer a tempestade, descontrola tudo. E às vezes essa tempestade vem no lar, no convívio do lar, do cônjuge, dos filhos, dos relacionamentos, e essa tempestade, ela vem se fechando, ela vem com opressão, ela vem com fúria e vai fechando, e parece que a tristeza, a angústia, a aflição vai tomando conta do coração, os olhos vão perdendo a visão, os ouvidos vão perdendo a audição, parece que não há mais o que escutar, não há mais o lutar por alguma coisa, porque tudo se perdeu, porque levantou a tempestade. Mas quando se levantar uma tempestade no lar, entre você e a sua esposa, entre ela e você, entre você e seus filhos, entre eles e vocês, olhe para cima. Há uma solução, há uma saída de Deus. Clama a Ele, clama a Jesus, porque Jesus agora está à direita do Pai. E diga: Jesus, a tempestade chegou. Jesus, eu não estou sabendo como resolver. Eu perdi o controle desta situação, Jesus. Vem, Jesus, em meu socorro. Apressa-te em me livrar, Jesus, em me dar uma solução, uma saída para essa tempestade que se levanta no meu lar.
Essa é uma tempestade. Quem sabe você está passando por ela. Mas hoje a palavra de Deus veio ao teu encontro para que você olhe para Jesus e diga: Senhor, socorre-nos que perecemos. Jesus vai te socorrer. Às vezes essa tempestade se levanta no seio da família. Já não é mais entre os cônjuges, mas é entre a parentela. Entre pais, entre sogros, entre genros, entre noras, entre filhos, entre sobrinho, no âmbito da família, da parentela. Às vezes é ali que se levanta uma grande tempestade. E se um se associa ao outro, e a tempestade vai tomando conta, as ondas vão crescendo, os problemas vão se avolumando, o controle vai saindo de ação, vai ficando instável diante daquele quadro, e parece que as coisas vão dominar, e parece que a família vai se acabar, parece que não vai ter mais jeito de voltar àquela vida de paz, de alegria e de comunhão, de comunicação sincera de uns para com os outros, porque parece que tudo está de perna para o ar. É a tempestade que vem na família. E ela também vem de repente. É de uma hora para outra. E o que fazer? A mesma coisa. Olhar para o céu e dizer: Jesus, socorre-me, ajuda-me, sustenta-me. Mas a tempestade se levanta também lá no seu ambiente de trabalho. Você está lá tanto tempo naquela empresa, naquele trabalho, naquela função, está bem, você está satisfeito, está produzindo, está indo tudo bem, a empresa está progredindo, está uma maravilha, e de repente acontece alguma coisa e você é envolvido no meio. E a tempestade está feita. As ondas se levantam, se agigantam, e você não sabe o que fazer. Você não acredita no que está acontecendo, mas está acontecendo, porque está diante dos seus olhos. E parece que você perde o chão. No ambiente de trabalho, que era o lugar que você tinha alegria e paz, porque era dali que vinha o sustento para a sua família, e agora tudo ali está em polvorosa, está num caos terrível, uma tempestade violenta, e você não sabe o que fazer. Não há raciocínio humano que resolva. Mas você serve a Deus. Ele te conhece. Ele sabe o teu proceder. Ele sabe a tua integridade. Então você olha para o céu e diga: Jesus, socorre-me. Jesus, vem meu livramento nessa tempestade, neste ambiente de trabalho. Não sei como resolver, mas tu tens uma solução. Ajuda-me, Jesus. Eu espero em ti. Fique tranquilo. Jesus vai mover a mão. Jesus vai acalmar a tempestade. Jesus vai colocar as coisas em ordem. E depois você vai ver que tudo não passou de um momento. Porque quando se clama, Jesus não deixa ninguém de mãos vazias. Jesus ouve o nosso clamor e ele vem em nosso socorro. Em outras situações, lá na escola, onde você estuda, lá na faculdade, seja onde for, onde você está tendo treinamento para a sua vida profissional, tudo vai bem, tudo é uma maravilha, de repente lá também se levanta uma tempestade. E você fica perplexo, mas aqui, justamente aqui, não tinha motivo para acontecer isso, mas acontece. A tempestade se levanta também lá no seu ambiente de estudo. Na universidade, na faculdade, no seu treinamento, seja onde for.
A tempestade não escolhe lugar. Ela vai em todos os lugares. Mas quem confia em Jesus e tem esperança no Senhor Jesus Cristo, está certo e seguro de que no momento mais apertado e difícil da vida, Jesus está presente. Ele prometeu. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando surgir a tempestade lá, clame a Jesus. Jesus vem em teu encontro. Mas a tempestade também ela se levanta nas igrejas. As igrejas é a reunião dos salvos que se reúnem no templo. E lá no templo é onde eles vão adorar a Deus, vão louvar ao Senhor, vão ter um momento de oração, um momento de adoração com cânticos, vão ter um momento do ensino da palavra de Deus, para se fortalecerem, para crescerem na graça e no conhecimento, e tudo vai bem, tudo está funcionando, cada um no seu lugar, cada um na sua função. De repente, se levanta lá uma grande tempestade e ninguém entende mais ninguém. Tudo se descontrola. Um grita daqui, outro grita dali, outro grita de acolá, um acredita de uma maneira, outro acredita de outro, um diz uma coisa, outro diz outra. Quando vai dizer, aquele diz que não disse, que não é assim, que não é desse jeito, e entre eles ficam guerreando. Perde a paz, perde a comunhão, perde a alegria, perde a amizade, perde o convívio, perde a satisfação de estar no templo, porque surgiu lá uma grande tempestade. E eles não recorreram a Jesus, e por isso estão sofrendo, estão aflitos, estão pagando um alto preço. E consequências virão por conta dessa tempestade. Mas há tempo ainda de olhar para o alto e dizer: Jesus, a tempestade se levantou aqui na igreja. Jesus, a tempestade se levantou aqui no templo. Ninguém mais se entende, ninguém mais se compreende. É um desconcerto para lá, é um desconcerto para cá, é uma confusão aqui, é outra confusão ali. Jesus, a tempestade está muito grande. Venha, Senhor, em nosso socorro. E quando nós temos de Deus esta orientação de pedir socorro a Jesus, Jesus vem e socorre. Jesus coloca tudo no lugar. Tira a amargura, tira a tristeza, tira o desânimo, tira a decepção, tira a incompreensão, tira a inimizade, tira a porfia, tira o apontamento, tira tudo aquilo que estragou a comunhão daquele povo. Mas isto são as tempestades que se levantam. Elas não escolhem lugar. Quando a tempestade se levanta, o que fazer? A tempestade também se levanta no ministério, no meio dos ministros, dos obreiros, dos líderes, que estão servindo nas suas posições de lideranças de acordo com a hierarquia que receberam. Eles estão ali trabalhando, está tudo bem, todo mundo é amigo, é tudo uma maravilha, mas de repente, lá no ministério também, começa a se levantar uma grande tempestade. E essa tempestade vai tomando conta, vai dominando, e vai semeando no coração angústia, tristeza, decepção, amargura, rancor, vingança. Essas coisas vão nascendo, porque é próprio da tempestade que se levanta. E às vezes por um mal entendido,
Porque hoje as pessoas que se reúnem em templos, infelizmente, quando surgem problemas, eles não recorrem a Jesus pedindo uma direção, uma orientação, uma solução. Eles querem resolver de acordo com o que ouviram, de acordo com o que entenderam. Não é mais o Espírito Santo que está falando nas igrejas, é a língua do povo. Fala para este, fala para aquele, alguém escuta, pega aquilo, põe no coração, põe na boca e vai e age de acordo com aquela palavra. Alguém uma certa vez disse, e eu quero repetir isso com tristeza, disse o seguinte, que se o Espírito Santo não revela, o fuxiqueiro conta. Então veja, meus irmãos, a que ponto chegaram estas pessoas. Se o Espírito de Deus não revela o que está acontecendo na igreja, o fuxiqueiro conta. Então, quando o fuxiqueiro conta, a pessoa vai, acredita naquela palavra do fuxiqueiro, do mexeriqueiro, do mentiroso, acredita naquela palavra e age com base nela e causa divisão, causa separação, causa tristeza em igrejas, em famílias, em ministérios, em amizades, em todo lugar. Quando surge essa tempestade, ela causa estragos. Mas que bom se pudessem voltar ao princípio. O princípio de não tomar nenhuma decisão enquanto não tiver uma orientação de Jesus. E a orientação de Jesus vem quando nós preparamos e consagramos e oramos a Deus e esperamos o momento certo para que a resposta de Deus venha ao nosso encontro, ao nosso coração, e nós podemos agir de acordo com a direção do Senhor Jesus. Eu me lembro que em tempos passados, quantas vezes, até para colocar um dirigente numa determinada consagração, não tinha ninguém em vista, deixava alguém provisório ali para que passasse um período de oração, e eles diziam, vamos orar 30 dias, vamos orar um mês, vamos orar 2 meses, até Jesus mostrar quem é a pessoa que deve vir para este lugar. E assim fazia, deixava lá o interino. Ele dirigia culto, ele ia conduzindo, ia fazendo o trabalho, até que Deus mostrasse alguém. Hoje não é mais assim. Hoje o irmão está lá trabalhando, está lá servindo a Deus, está lá na frente do trabalho, está conduzindo a obra de Deus. De repente, por uma conversa de alguém que não tem nada para oferecer, a liderança maior chega lá e diz, olha, você está saindo daqui e fulano de tal vai ficar aqui no seu lugar. Já tem outro para o seu lugar, viu? Você não... Hoje é seu último dia aqui e pode se despedir. E é desse jeito. E as pessoas recebem aquilo com tristeza, ficam aflitas, não sabem o que está acontecendo, ficam perdidos no tempo. E é assim. Gostou, gostou. Não gostou, é desse jeito. Mas com Jesus não é assim. Eles estão desaprendendo. Porque quem aprendeu com Jesus, age certo. Age com amor. Age com misericórdia. Age com responsabilidade. Age com temor. Age com a direção de Deus. Então, essas tempestades que estão se levantando, elas são ocasionadas por falta de uma entrega sincera e verdadeira ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele conduza o ambiente, para que Ele dê as coordenadas necessárias, como todas as coisas devem se posicionar e acontecer. Jesus se levantou e disse, mar, aquieta-te, e vento, acalma-te. E logo se fez uma grande bonança. O que fazer quando a tempestade se levantar?
tempestade está no teu lar. A tempestade está no seio da tua família. A tempestade está lá no seu trabalho. A tempestade está lá na escola onde você estuda. A tempestade está lá na igreja onde você congrega. A tempestade está lá no ministério onde você faz parte. Não importa onde ela esteja. Importa você saber que se está cercado, fechado por todos os lados, não encontra saída para lugar nenhum, lembre-se, para o alto existe uma saída. Há um Deus no céu. E há Jesus que está à direita de Deus no céu, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por nós. E no momento da maior tempestade, das maiores ondas amedrontadoras, ondas de pavor que se levantam, ventos que sopram, querendo levar a tudo e a todos, o Senhor Jesus, com a sua palavra e com o seu poder sobre a natureza, ele pode dizer: vento acalma, mar aquieta-te, e tudo se fará bonança. E você não se lembrará do que passou, porque a presença de Deus na sua vida te dará força e graça para você se reanimar, se encorajar, se fortalecer, se levantar na presença do Senhor. Porque o adversário quer te ver caído, quer te ver cabisbaixo, quer te ver com sentimento de derrota, de frustração, de amargura. Abre os teus olhos, abre o teu entendimento, busca Jesus. Refrigere-se na presença do Senhor. Ele te conduzirá em triunfo e vitória. E ele mostrará para ti um caminho brilhante e glorioso por onde te conduzir. Confia no Senhor e espera somente nele. Que esta palavra chegue forte, poderosa ao teu coração, e que não importa a natureza da tempestade, ela tem que acalmar, ela tem que sair. A paz precisa voltar ao teu lar, à tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua igreja, no teu ministério. A paz precisa voltar e a consolação do Espírito Santo será firme na tua vida. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe sempre. Se você puder, se inscreva neste canal, acione o sino, dê o seu like, coloque o seu comentário. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.